Olá, todo mundo. Prazer grande estar aqui. Um tema tão gostoso. Um tema tão gostoso. Hoje, 12/11/21. De qualquer lado que se leia, a data é a mesma. Então, nós vamos juntos caminhar o finalzinho do processo de trazer de volta a doutrina que Jesus deixou, que foi tão perseguida. Então, a continuação da restauração é o tema de hoje, e a complementação, porque o próprio Jesus disse que faltava coisa. Então, em que hora, em que momento e quem fez, é isso que nós vamos, então, ver de forma histórica, não uma biografia histórica. Tem um poema que Oswaldo Polidoro, nosso irmão restaurador, fez sobre a consolidação da doutrina. Ele, justo ele, que foi o protagonista dessa restauração em prestação que foi preciso fazer. E também complementou, porque faltava. Eu estava pensando tanta coisa, não dava para falar na época, como é que Jesus poderia falar das auras, o pessoal não ia entender. E hoje a gente já tira foto das auras, veja quanta coisa dá para falar já. E para deixar tudo pronto, para agora, conosco, a expansão para o tempo futuro. Nossa camiseta de agora. Então, resumindo nesse poema, ele fala sobre aquela que será eternamente a doutrina desta humanidade, que é a doutrina de Deus. E que ele restaurou, iniciando lá com Jan Hus, como nós falamos no encontro anterior. E depois, o Lutero fez a parte dele, que era trazer foi chocante para a Igreja Católica que houvesse outra pessoa que viesse com outra doutrina, que é protestante. Ok, tirou os santos, permitiu o casamento, muita coisa foram passos para frente, mas só passos transitivos, não era um passo definitivo, porque dons não chegou a colocar de volta, porque estava em plena atuação, em plena ação, fazer fogueira em colocar os portadores de dons ali. Mas ele já trouxe forçadamente, uma liberdade de culto, ele já enfiou goela abaixo que sim, poderia haver outra forma de pensar. E naquela época também, outra coisa que aconteceu foi a imprensa surgir e já poder começar a espalhar a Bíblia mundo afora, começar a espalhar. Aliás, foi a primeira coisa que a imprensa de Gutenberg fez, foi imprimir a Bíblia. E nesse poema que eu estava comentando, Oswaldo Polidoro menciona também Giordano Bruno, que foi parar vou falar sobre essa vida e outras, mas ele menciona também essa inteligência brilhante desta vida de João Evangelista. Ele enfrentou a Inquisição sem medo, morreu queimado, sim, mas ele avisava: vocês estão com mais medo de me queimar porque sabem que eu não tenho culpa, do que eu para ir para a fogueira. Então, tudo isso foram passos para preparar para Kardec chegar e trazer a codificação, codificar, arrumar. E depois de tudo codificado, tudo ordenado, tudo explicadinho pelas comunicações que aconteciam, ensinando tudo, aí então é hora do Brasil entrar na cena. E aqui então vai ser a consolidação. Então, no dia que acontecer já estamos fazendo oração em família, muita gente está reunindo a própria família, fazendo oração, que o mundo espiritual está acompanhando e contando para nós, está.
e muita gente já curiosa para saber como é que eu faço para fazer uma oração na minha casa, e o mundo espiritual vai fazer aumentar, aumentar, mas o mundo espiritual traz espíritos para ouvir. Então, tudo isso, quando a população inteira se der a reunir, do jeitinho que está lá, que a gente faz, né? Mas que está no capítulo 14 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, então lá está explicadinho como deve ser, quantos vão falar, aí sim, todos vão saber que o Espiritismo foi a consequência lógica de tanto trabalho precedente do Hus, do Lério, do Lutero e dos demais, e antes deles, todos os grandes iniciados. Então, nós vamos hoje falar de Kardec. Quando ele começou a trabalhar, os espíritos falaram que o nome, quando eles falaram que ele ia trazer formar uma doutrina, o nome deveria ser Espiritismo, que seria uma escola de espiritualidade, que ensinara a amar a Deus em espírito e verdade. Que sempre foi o que Krishna ensinou, todos aqueles grandes iniciados do passado, desde Enoque, os grandes iniciados trouxeram isto. E agora, escola para ensinar isto, diferente. Como seria, então, a vida de uma pessoa que vem para ser coordenador de um material que vai servir para uma escola de ensinar, para ensinar espiritualidade, para ensinar a voltar a Deus? É isso que nós vamos ver. Durante todo o século XVIII, a França foi se erguendo, eu terminei aí contando com o iluminismo, um farol intelectual da civilização. Então, para a França corriam muitos artistas, pintores, professores, filósofos, cientistas, tudo dali para frente, ir desde o Renascimento para frente, o pensamento humano progredindo, o intelecto humano progredindo muito, e então também apareceu na corte da França aquele esbanjamento de dinheiro, castelos, concurso entre os reis, quem faz castelo maior, quem luta mais, quem briga mais, armas, enfim, toda essa parte também, corrupção na corte, isso não é novo, sempre teve, enfim. Mas foi com o iluminismo lá de Paris, a cidade luz, que houve o incentivo para o homem ser independente. Nós estudamos muito, se alguém não cabulou na aula, na Idade Média, no feudalismo, toda aquela coisa de subserviência, ninguém pensava só meia dúzia. Agora não, o homem pode ser independente, pode pensar com a própria cabeça. Então, toda essa ambientação está prontinho para ser o chão, onde vai ser pisado o trabalhador que vai cuidar de espiritualizar o pensamento. Com o espiritismo não acabou. Elias, como Jesus prometeu, voltaria. Ele falou, Elias restaurará. Está lá também no Apocalipse. Então, viria a restaurar. Então, estava a restauração marcada. Vocês levem em conta tudo isso, porque ele começou com o Jan Hus, mas como Kardec ele não terminou. Porque o Espiritismo é uma síntese iniciática total, e Kardec não parou onde precisava ser o final da estrada. Porque era época de cientifismo, filosofismo, tudo que era ismo humano, sim, mas esta parte era material. Não vamos confundir o espiritismo fundamental. Quando eu estou falando fundamental, é o espiritismo raiz. O espiritismo que se fazia desde o tempo da Pérsia, de Zoroastro,
no meio dos faraós egípcios, isso tudo já tinha um espiritismo sendo praticado, raiz. Mas tem conceitos humanos que também, vamos dizer, são relativos, né? Podem cometer erros. Então, agora era a hora de fazer uma síntese iniciática total, porque é o que ela vai fazer, ela vai seguir adiante no porvir, vai levar essa síntese para a verdade total, para despertar o amor totalmente também, e para colocar a virtude diante de todos, e cientifismo nenhum, filosofismo nenhum vai se curvar, deverá se curvar. Quem não vai se curvar é justamente esse trio de verdade, amor e virtude. Onde ele passar, tudo que é humano vai abaixar a cabeça. Porque é relativo. Então, nós não podemos confundir, já que eu coloquei isso, espiritismo com espíritas. Da mesma forma que, com a mesma força, eu repito, não vamos confundir divinismo com divinistas. Enquanto for a palavra de um homem, sempre será relativo, sempre será pendente de conter algum erro aquele conceito. Agora, quando for tudo que é divino, verdade, amor, virtude, a síntese iniciática total, aí todo mundo vai ter que se inclinar e entender que acabou, está acabando, e vai ser dura lição o tempo de farisaísmos, de divisões, sectarismos, ausência de fraternismo, criação de grupinho mandonista, que é isso? A humanidade vai ser linda, vai ser linda. Então, nós vamos começar a falar da vida de Kardec, para vocês perceberem, olha isso. Olha que lindo este livro, que eu comprei, ganhei, a biografia de Kardec de Soutomaior. É tão gostosa de ler que teve gente que eu emprestei o livro que perguntou, não tem a continuação? Porque é tão gostoso que a gente entra naquele mundo. Então, quem não conhece nada da biografia, eu aconselho esse livro. Mas eu vou falar da parte histórica espiritual, principalmente. Mas, óbvio, ele nasceu em outubro de 1804, século XIX, começandinho, século XIX. Na França, em Lyon. Então, vai acompanhando os estudos que ele fez. Quem seria a pessoa que lhe daria? Ele estudou ali mesmo, em Lyon, os primeiros estudozinhos, depois foi para a Suíça, e lá ele conheceu o professor Pestalozzi. Este homem, ele ficou, Kardec, um dos maiores, o maior discípulo e o maior colaborador de Pestalozzi. Este homem fez um método de ensino para as crianças que visava que a inteligência das crianças tem que ser aberta e desenvolvida, tem que ser desenvolvida a lógica, o ensino, tudo baseando numa abertura maior do cérebro. Então, Kardec, se aplicou na propaganda desse sistema novo de educação e influenciou uma reforma de estudos em toda a Alemanha e em toda a França. Estamos falando de berços famosos de cérebros e instalou um novo jeito de estudar. E dirigiu uma escola de primeiro grau que aplicava isso já em 25, portanto ele tinha 22 anos. Ele dirigiu essa escola e logo em seguida ele abriu também, fundou um instituto técnico, onde ninguém sai formado, um engenheiro, mas estudando
a técnica de certas profissões. Aí, já casado com Dona Amélie Boudet, ele fez um trabalho junto às crianças, ensinando a aprender, ensinando professores a ensinar, que aprimorava a inteligência de centenas de alunos, repetindo sempre o conselho: vamos nos instruir, para as crianças ele falava, para que vocês possam, por si mesmos, trabalhar pela própria felicidade. Então, ele fundou um instituto. Nesse instituto, ele ensinava tudo aquilo de novidade daquela época. Então, tinha química, que quando era química, era a alquimia dos magos da Idade Média. Mas já não. Já temos química, já os elementos estão sendo catalogados em combinação um com o outro, formando novas... Está iniciando a química, está iniciando a física, porque não se esqueçam que por ali estiveram o Newton, quem estuda física fica até... porque as leis de Newton complicam a vida do estudante do colegial, mas, enfim, são muito simples e ajudaram muito Descartes com a matemática, enfim, esses conhecimentos já existiam, mas não estavam sendo ensinados para crianças e jovens. Então, ali ele estudou astronomia. Giordano Bruno era amigo de Kepler, grandes físicos, astrônomos que estudaram o movimento dos astros. Enfim, tudo isso era ensinado, e ele estudava também porque ele queria saber a melhor forma daquilo ensinar. Nada para o Kardec era desconhecido. Ele mergulhou em tudo. E, na verdade, poucos podiam entrar nesse liceu, mas foi um ensaio do que poderiam ser as novas escolas. E aí, então, ele diz que o trabalho dele seria trazer ao nível intelectual moderno daquela época, fenômenos que sempre aconteceram e que o homem, na sua história, foi negligenciando, e que só naquela época eles teriam aquele destaque. Então, a partir desse legado, dessas escolas todas, ele começa a fazer aquela carga de conhecimento que ele vai precisar para a codificação. Pararam para juntar as ideias. Vou avançar um pouco mais para chegar na parte dos fenômenos espirituais. Agora, se é que ele tinha que ter crédito, ele conseguiu, porque ele era cientista, muito respeitado, muito conhecido. Então, tudo isto ajudava a ele... Puxa, o Kardec está falando de coisas espirituais. Será? Enfim. Então, isso tudo ajuda. Se fosse uma pessoa que surgisse do nada, já falariam, ele não está baseando em nada sério, enfim, esses estudos. Kardec não. E ele trabalhava para as crianças, mas a obra que ele deixou, e ele, no seu trabalho como pessoa, ele deixou de ser um homem francês. O que ele deixava era para ser sem pátria. Ele trabalhava para deixar para a humanidade, era esse o alcance. Ele não tinha nenhuma ligação particular para esse ou aquele grupo. Ele era universal em todos os conceitos que ele aplicava e colocava em prática também. Então, ele, como homem, precisava ensinar esse tipo de professor, e fazendo com que os homens, as crianças se tornassem homens grandiosos, ele tinha que ensinar também a ser livre
ser livre a estudar naquilo que gosta, buscar, estudar aquilo, e fundo, tudo aquilo que gostaria, enfim. E ter consciência do universo, parar de olhar nas coisinhas diárias e ter consciência do universo, o universalismo das leis. A gravidade está em todo o planeta, e a pressão atmosférica está em todo o planeta, enfim. O homem começou a abrir a visão. Então, o espírito de tolerância, de caridade, tem que ser mais forte do que aquele seu pedacinho de vida. A gente mora em clãs, né? Família, amigos, aquele grupo. Mas tudo isso tem que ser acima de uma seita que você possa ter. Ou uma etiqueta de uma igreja. Tem que ser por Deus, em prol da humanidade, e não de um grupo limitado ou um espaço limitado. Era isso que ele ensinava, era o foco dele deixar para que todos entendessem. Quase que paralelo a essa formação do professor Denisard Rivelli, começa nos Estados Unidos a acontecer uma série de fenômenos, nos Estados Unidos e não na França, que é para não dizerem que era coisa dele, o futuro Kardec, porque ele vai usar esse nome no primeiro livro. Então já começa num lugar do outro lado do mar, fenômenos que deram início justamente a esse estudo moderno do Espiritismo. Então, em 1857, ele já tinha mais de 50 anos, que ele usou esse nome Espiritismo. Tem Bíblia por aí que, no final do capítulo, diz, fora daqui os espíritas. Como pode? Como pode estar na Bíblia a palavra espírita, se João Evangelista escreveu no ano 60, 70? A pensar. Então, ele usou a palavra espiritismo para deixar separado de espiritualismo, porque tinha alguns lugares que falavam que eu sou espiritualista. Não, eu sou do espiritismo. Então começou essa grandiosa eclosão mediúnica no século XIX. Mas por que não veio antes, hein? Por que só século XIX, se sempre teve médium em todos os lugares, e por que antes não pipocou tantos? Não podia, pensa comigo, não poderia antes acontecer nada. Por quê? Este livro, a Bíblia, com todos os conteúdos que trazem todas as informações do que aconteceu com Jesus, do exemplo que ele tinha que dar, e deu, que é para a gente copiar. Está na Bíblia, no último livro, no finalzinho, na contracapa, quase. As últimas páginas, o Apocalipse traz tudo aquilo que vai acontecer. Então, não podia começar essa movimentação toda antes que tivesse a imprensa, depois da imprensa, traduções para as línguas, fora do latim e do grego, para que todo mundo pudesse ler, e que essas bíblias se espalhassem pelo mundo inteiro. Faz sentido? Muito bem. Então, a evolução do planeta inteiro nessa época sempre se faz uma evolução maior quando tem a infusão entre os dois planos. Então, as pessoas lendo, querendo saber mais, já com tudo que Jesus falou, fez, os atos dos apóstolos, tudo isso já está. É o livro que mais tem espalhado pelo mundo. Então, essa infusão que vai acontecer cada vez mais, e agora, com a população mundial muito maior, vai ser com o cultivo dos dons, com base na lei divina,
que está logo no comecinho, a entrega dos 10 mandamentos. E no final, o que vai acontecer para quem não levou a sério tudo que de Deus vem. E nenhum homem poderia definir qualquer coisa para o porvir se não tivesse bem espalhadinho leis e para poder basear. Está escrito lá qual é o código moral, né? Então, eles agora, do mundo espiritual, pensaram isso muito bem feito e começaram a fazer a explosão. Muito bem. Começou em Nova York, na casa da família Fox, fenômenos estranhos. Eles eram metodistas, não eram espíritas, não eram nada, e a mediunidade aflorou mesmo. Depois, na sequência, foram mesas girantes. As mesas é que giravam aquela coisa e iam parando nas letras, que nem ponteiro de relógio, escrevendo. E aí, uma dessas mensagens escritas com a mesa girante foi destinada ao próprio Kardec, que ainda não chamava Kardec, um espírito que assinou: eu sou o espírito da verdade. Nós sabemos quem é, que é o Senhor Jeová, que participou de todas as grandiosas horas que essa humanidade precisou dar um passo a mais na espiritualidade. O Senhor Jeová assinou todas as mensagens Espírito da Verdade. E ali, então, ele avisa, Rivail, Denizar, você vai ter uma missão importante, muito importante, e vai dar para a vida, você vai dar à sua vida uma vida nova para a doutrina filosófica que você vai deixar, uma doutrina filosófica, científica e religiosa. Tudo baseado em um fundamento muito sólido. E aí, então, continuam acontecendo, aí tem uma cesta que gira também. Novos métodos eles foram encontrando para que os espíritos pudessem apontar letras e escrever, quando não fossem também como foi o Chico Xavier, de psicografia. Tinha 2 famílias lá na própria França, a família Baudin, já em 55, tudo isso, o cientista Kardec olhava com aquilo e ele comentava: onde há um fato é real, estou vendo. Procurei ver se tem farsa, não tem. Isto precisa e merece ser estudado. Foi isso que impulsionou ele. Então ele percebeu que ali está o corpo, nessas mensagens, o corpo da doutrina que o Espírito da Verdade falou que ele traria. Então ele começou juntando, e resolveu, vou publicar então a primeira obra dele, que foi o Livro dos Espíritos. Nossa, muitos livros, até tenho sempre, eu trouxe para mostrar para vocês um antigo, Evangelho segundo o Espiritismo. Todas as obras dele têm muitas cópias, muitas edições, muito estudado. E aí foi nesse primeiro livro que ele adotou um nome que ele teve lá no passado, Allan Kardec. No meio dos druidas, ele teve, nos druidas, as mulheres eram videntes, os homens faziam poções com ervas, um povo muito ligado à espiritualidade. Mas a missão dele, Kardec, não seria só codificar, porque pegar as mensagens tem todo aquele trabalho de separar por assunto, conforme a quantidade, começou a aparecer muito sobre mediunidade, então escreveu o livro dos médiuns, começou a falar muito também sobre os próprios evangelhos, os 4 evangelhos, enfim. Mas não ia ficar só em codificar. O trabalho que ele teve foi abalar profundamente,
transformar o pensamento das pessoas, deixou em dúvida. A humanidade mudou, porque antes era negar o tempo inteiro, tudo que era de espiritualidade não existe, é mentira, é coisa do diabo. Então, ele enfrentou ingratidões, pessoas que ele tinha ajudado viraram as costas para ele, ódios daqueles que queriam continuar, que as pessoas acreditassem neles, né? Continuar sendo o dono das cabeças, dizendo que não, 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 não. Aliás, na próxima ocasião que a gente vai se reunir, eu vou falar de um padre que tinha vidência e aconselharam ele, fica quietinho, e aí ele desencarnou e viu, nossa, tem vida do outro lado e muita. E escreveu uma coleção que eu vou mencionar para vocês. Aí, essa coisa de abalar e transformar as mentes em ódio, injúria, pedradas, quem assistiu o filme, que faz pouco esteve, jogavam pedras, caluniavam, chamava de fanático. Enfim, tudo isso fez com que ele decidisse com os amigos, vamos fundar uma sociedade parisiense para estudar isso, para derrubar a ignorância. Então, eu vou ler para vocês um trecho. Essa já é no ano de 58, 1858, ele tinha já 55 anos. Constituindo uma lei da natureza, os fenômenos estudados pelo Espiritismo hão de ter existido desde a origem dos tempos, porque são muito naturais. E sempre nos esforçamos por demonstrar que deles, fenômenos espirituais, se descobrem sinais da antiguidade mais remota. Pitágoras, por exemplo, como se sabe, não foi o autor da metempsicose, que é a transmigração da alma. A alma sai desse corpo, desencarnou, vai entrar na outra. Isso aparece em forma de filosofia com o Pitágoras. Mas então, se estamos falando de espíritos que já desencarnaram, então isto já era mais para trás e mais para trás. Isso é o que ele escreve. Então, ele colheu dos filósofos indianos e egípcios, ele Pitágoras, e egípcios, o que eles continham já de tempos imemoriais. E hindus têm camadas de solo de grandes civilizações no passado que conheceram muita coisa. Houve também naquela época a corrupção, apaga tudo, volta tudo de novo, nova turma, enfim, deu trabalho instalar nesse planeta o estudo da espiritualidade, como estamos nós aqui. Eu estou passando só as primeiras pinceladas, né? Então, o que não padece dúvidas é que uma ideia não atravessa séculos, séculos e séculos, sem nem consegue se impor diante de inteligências de escola, se não tiver ali dentro um conteúdo de muito sério. Isso ele próprio Kardec redige no primeiro número da Revista Espírita. Ele escreveu essa Revista Espírita, que era mensal, por 12 anos. E sempre ele falava alguma coisa de novidade que aparecia e ia dando pequenos avanços no conhecimento. Claro que a coisa espalhou, e claro que houve uma coisa mais séria, um acontecimento mais triste, lá na Espanha. Espanhóis resolveram comprar os livros para estudarem lá também. E óbvio que chamou-se Auto da Fé, uma noite que a Igreja Católica de lá, na cidade de Barcelona, promoveu uma imensa fogueira para queimar a carga de livros do Kardec que tinha chegado. Então, eles fizeram fogueira em praça pública, 300 publicações,
de tudo quanto é tipo, todos os livros, uma caixa enorme que o Kardec tinha despachado para lá, e demonstrando assim claramente nós somos contra essas ideias novas. Só que aí o Kardec ficou desesperado, eu preciso mandar para eles de novo, porque de alguma forma eles pagaram para mim, puseram fogo, mas eles querem conhecer. As comunicações avisaram, calma, não faça nada, não mande nada. Pois não é que foi acertada essa ideia que deram para ele? Ele não mandou, e as pessoas começaram a ficar desesperadas, porque foi que puseram fogo. Ali tem. Então, eles começaram a encomendar picadinho. Eu também quero, passava a carta e encomendava, e chegava as encomendas dos livros, e eles começaram a estudar com muito mais amplidão. O marketing foi ótimo. A Rádio Peão falou, e se espalhou pela Espanha dessa forma. Tiro saiu pela culatra. Muito bem. Então, eu vou comentar com vocês agora os princípios básicos que ele foi colocando nas publicações dele, enfim. São 11 que eu vou ler. Óbvio que eu não decorei, mas eu vou ler assim resumidamente. 1. Existe uma inteligência suprema, absoluta, que não é para ser, não conseguimos conhecê-la por todo, porque causa primária de todas as coisas, pode chamar de Deus, de Jeová, de Yahvé, de Alá, de Brahma, o Uno, o grande Espírito, o nome que quiser dar. Esta grandiosa inteligência nos diz que não há nenhum efeito sem uma causa. E a causa de um universo ordenado como este é, pois, uma causa acima do universo, que é Deus, para nós. 2. Deus está acima de qualquer definição, além das limitações do pensamento intelectual humano, porque qualquer palavra que a gente use vai só servir para dar uma ideia do que é Deus, porque nós, humanos, não temos, somos limitados e não conseguimos alcançar essa parte espiritual, que é infinitamente maior do que nós aqui encarnados. 3. O homem é, em sua essência, um princípio inteligente, sim. E nesse princípio inteligente, nós normalmente chamamos, a esse princípio, nós chamamos alma. O espírito, alma, que é independente do corpo da matéria e que está íntimo ao corpo, sim. O corpo sendo seu instrumento de aperfeiçoamento, mas nós somos alma em primeira instância. 4. As doutrinas materialistas são responsáveis em grande parte pelo estado de náusea, nojo, desespero, desesperança, que aflige em grande parte a humanidade, o materialismo. O espiritismo, enquanto ciência prova a existência da alma pelos atos inteligentes do homem e das almas. Porque ao elas se comunicarem, passam justamente a certeza, não é nem a ideia, a certeza de uma inteligência suprema acima da nossa, e do futuro, conhecedor do futuro, inclusive. A alma, número 6, a alma sobrevive ao corpo, trazendo traços daquele corpo, as videntes falam, é assim, assim, assim o traço, e a individualidade continua. Você é alguma coisa, continuará do outro lado, e se não é boa essa coisa, vai ter que mudar lá. E se é ruim de tudo, vai ter que pagar o karma. Aí vocês já sabem, já escutaram. 7, a alma é ditosa, sortuda ou infeliz, depois da morte, por causa dos seus atos na vida, e que ficam em sua consciência moral, fica latente lá dentro. Você fez um negócio que não presta, aquilo fica pulsando. A existência de um ser humano, de um ser supremo, perdão,
Deus, a alma e a sobrevivência, e mais do que isso, a individualidade da alma depois da morte, do corpo, bem como o estado de felicidade que alguns contam, ou infelicidade futura que outros também contam, são os princípios fundamentais de todas as religiões. Nisso, elas têm de válido. 9. Todas as criaturas vão sucessivamente evoluindo no plano moral e intelectual, pelas diversas reencarnações, evoluções, progressões, dos reinos inorgânicos até os mais incorpóreos, ou seja, das primeiras vidinhas até as mais elevadas, espiritualizadas. 10. A Terra não é o único planeta habitado, nem o mais aperfeiçoado. As almas são os nossos irmãos que se comunicaram, deixaram isso aperfeiçoado, falado. E 11, há uma lei de causalidade moral. Causa. Não é casualidade, sem querer, não. Causalidade. Conhecida como a lei do karma, que interliga várias vidas sucessivas nesse processo de evolução. Então, o Kardec projetava, após o lançamento do livro Gênese, inaugurar uma nova sede para aquela sociedade de estudos, precisava uma casa nova. Só que o coração dele bateu pela última vez na véspera da inauguração. A mulher dele trabalhou nessa inauguração. Então, com a idade de 66 anos, desencarna, mas foi encontrado um grupo de mensagens na gaveta que ainda não tinham sido colocadas em parte de livro nenhum, não tinham sido mencionadas, então foi tudo junto num outro livro que chama-se Obras Póstumas. Nesse livro, Obras Póstumas, lá está que no dia 12 de janeiro, ele recebeu uma advertência desse jeito que eu vou ler para vocês, tá? Segundo o que vejo, és muito capaz de levar a bom termo a tua empresa e tens o que fazer grandes coisas. Nada, porém, de exagero em coisa alguma. Observa, aprecia tudo judiciosa e friamente. Não te deixe arrastar pelos entusiastas, nem por aqueles apressados. Mede todos os teus passos, a fim de chegares ao fim da sua obra com segurança. Não creiais em mais do que aquilo que vejas. Não desvies a atenção de tudo que te pareça incompreensível. Virás a saber muito a respeito do que os outros, do que qualquer outro saberás a mais, porque os assuntos de estudos vão ser colocados na tua frente. Mas a verdade não será conhecida de todos e nem crida. Não vão acreditar, senão daqui a muito tempo. Nessa existência não verás mais do que a aurora, o nascer do sol, do êxito da tua obra. Terás que voltar, reencarnado em outro corpo, para completar o que houveres começado, e então dada será a você a satisfação de ver em plena frutificação a semente que espalhaste pela terra nesta vida. Surgirão invejosos, não desanimes. Não te preocupes com o que digam ou que façam contra ti. Prossegue na tua obra. Trabalha sempre pelo progresso da humanidade. E serás amparado pelos bons espíritos enquanto perseverares no caminho. Pois é, a codificação
do trabalho de Kardec não entrou no livro dos Atos. Se vocês pegarem a Bíblia, é muito pesada que eu trouxe, abram a sua. Pode olhar que Kardec, do Novo Testamento, parou nos 4 evangelhos e só é o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui, falando sobre os 4 evangelhos. Mas, e o resto? Ele tinha que entrar ainda em Livro dos Atos, justo, o trabalho de Jesus, onde tudo, o trabalho messiânico de Jesus aconteceu dali para frente. Então, Kardec precisava voltar em outras condições, porque até onde ele chegou mexendo nos evangelhos, a igreja ficou em cima, o que ele vai falar agora, o que ele vai fazer agora, então, por agora chega, e voltarás em novo corpo. Tanto é que ele falou, até agora, quando eu renasci com o nome de Oswaldo Polidoro, eu, Oswaldo Polidoro, tive muito cuidado com o que falava e escrevia, porque mesmo assim tentaram me matar. 2, 3 vezes. Então, ele falou, tive que dançar com muito jogo de cintura, para não ser atrapalhado até completar o ápice de sua obra, o Evangelho Eterno. Este livro está prometido no Apocalipse que teríamos. Então, ele voltou em novo corpo para terminar o serviço de restauração. Restauração, o que faltava falar para a humanidade? Ei, Jesus trabalhou desencarnado. Faltava dizer o que ele fez, aparecendo, se materializando. O derrame de dons que a gente já falou num encontro nosso. Então, tudo isso, sem entrar, não dá para dizer que acabou a restauração e a codificação. O trabalho não parou no caminho, a codificação parou onde dava para ter ido. 1910 foi o ano que ele nasceu. 41 anos depois de desencarnado. Nasceu no Brasil, São Paulo, bairro de Itaquera. Itaquera era a periferia longínqua do centrão do Brasil. Em 1910, estava começando a evolução de São Paulo. A família dele tinha olaria, o pai e o primo, o pessoal que vieram juntos da Itália, antes dele nascer, trabalharam muito, ajudando a construir São Paulo, olha só. A vida dele era muito simples mesmo, ele começou a trabalhar muito jovem, serviu o exército, depois que ele serviu o exército, dando exemplo de ser pessoa completamente normal. Depois que serviu o exército, ele voltou para trabalhar como voluntário na Revolução de 32. Ele trabalhou na parte de cuidar da cozinha, do provisionamento, parece que chama. Não sei o termo técnico dentro do Exército. Em 32, ele trabalhou em Quitaúna. E defendendo os interesses de São Paulo, trabalhou até a aposentadoria, recebendo salário, se aposentou, era chefe, quando se aposentou, né, chefe da assistência técnica de uma metalúrgica que fazia aquecedores de água, enfim, uma série de coisas. O salário dele ia todo embora, aplicado em material que ele escrevia doutrina. Vou mostrar para vocês Ele escreveu muito, mas muito mesmo, nesse formato, olha. Uma página dobrada em 2, portanto, tinha 4 páginas, numa folha dobrada em 2, 4 páginas. Sempre a doutrina colocada e endereços, enfim. Quando era mais doutrina, ele fazia livretos
livretos nesse formato, com a poesia Deus na frente, logo de cara, e dentro mais doutrina, novidades que a gente coletou. Coletamos essa doutrina toda e fizemos, uma turminha trabalhou e saíram os 5 livros, textos divinos. Pois é, então estamos aqui falando dele no retorno e quando ele começa a fazer isso aí, ele até atrapalhava o correio, falaram para ele: "Polidoro, para de colocar, na caixinha de correio, porque o senhor enche demais, o senhor entope a caixinha do correio. Eu vou deixar uma sacola, o senhor quando vier com a sua correspondência, coloca aqui nessa sacola", até isso. Mas enfim. E livros, né, ele escreveu muitos livros. O primeiro livro que ele escreveu foi esse, com 17 anos, "Que fizeste do batismo do Espírito", já falo dele. Fininho, sim, fininho, mas de conteúdo de acordo com o texto, mas enfim. Então, repetindo, ele fez todo esse trabalho com boletins, livreto, aplicando o dinheiro do salário. Os amigos faziam coleta, às vezes, de dinheiro para pagar umas outras impressões mais caras, enfim. O divinismo foi a obra da vida dele, a obra maior. Quem conheceu ele dá testemunho de que ele estava todo o tempo ou lendo, ou estudando, ou trabalhando espiritualmente, ou escrevendo alguma coisa doutrinária, atendendo pessoas, dirigindo sessões, o tempo inteiro. Ele foi autodidata. Ofereceram para ele uma biblioteca de uma livraria, que vem aqui e leia tudo que sai. Ele lia, ele devorava e pagava por mês para poder ter acesso àquela multidão de livros. Cérebro muito privilegiado, assustava todo mundo, e ele também falava: "Eu me assusto com a memória que eu tenho. Eu lembro de tudo". A palavra era fluente, falava gostoso, mas sempre muito severo. Quando dava para fazer a gente rir, também tinha esses momentos, mas sempre falando, nunca só para nós, sempre a gente percebia que o alcance estava mais para cima, sabe. E, continuando então, ele, desencarnou com 90 anos. Deitadinho na cama, desencarnou. No dia 25 de dezembro, ele sempre falava: "O Natal é meu, fui eu que nasci nessa data", porque tem erro. E também eram esperados 2 messias, ele era um, ele é que tinha nascido nessa data, mas enfim, misturaram tudo quando eu mencionei para vocês que houve a unificação com as datas do paganismo, e fizeram essa data, 25 de dezembro, ser também a data de final da restauração de tudo que Jesus fez. Então, ficou muito bom essa data ser coincidente, porque Jesus nasce para fazer, conspurcaram tudo, então no dia 25 de dezembro fecha, está tudo entregue. Muito bem, então a obra dele floresceu, muitas casas foram abertas, gente que mudou de endereço, enfim. Os seguidores agora estão abrindo outras sedes, outros pequenos trabalhos, se for longe, expandindo, né? Mas que fique bem claro sempre entre nós, o uso dos dons é gratuito, porque gratuito é o dom em cada um. Os livros estão sendo reeditados, os boletins, os livretos, são milhares, tá? Estão no nosso site gdpatriarcajacó.org.br, catalogados, separados, milhares mesmo. E cada um pode ver o que continha cada boletim daquele. Tudo isso buscando o quê? Buscando ensinar, forjar uma civilização digna, que é o que precisa ter lá para frente, digna, correta, idônea, verdadeirista.
através do exemplo, no dia a dia, coisas simples, buscando cada um. Não precisa ser grandes e mirabolantes obras, no dia a dia. Vai sempre convidando mais um, mas convidando, nunca impondo. Fala uma, duas, três vezes, não quis, deixa. Para ser bom irmão dos seus irmãos. Então, o que falta falar é que de todas as profecias bíblicas, aquela que seria a mais importante de ser sabida era que está aquilo que está anunciado no capítulo 12, que vai começar um novo tempo de apocalíptico. Ali está anunciado a série das coisas que vão acontecer. Pestes, não é a Covid uma e acabou. Pestes, fomes, movimentos telúricos, o céu fechando com vulcões, talvez, explosões atômicas por guerra. Nós não sabemos, mas isso tudo está avisado. E nós estamos na metade do que era antes e o que vai ser depois. Esses aninhos que estamos vivendo agora é a metade de tudo. É a metade. O que já foi, e o que virá vai ser completamente diferente em termos de processo evolutivo. Então, profundos abalos vão deixar na história da humanidade, com certeza, tudo isso. Não tenha a menor dúvida, né? E se a gente olhar a Bíblia direitinho, tem 3 promessas ali. Para o findar, né, desse tempo. A verdadeira restauração doutrinária, no Evangelho, no Apocalipse está, eis que renovo todas as coisas. Não atraiçoar texto bíblico, está lá. Segundo, está lá prometido a entrega do Evangelho eterno para reis, povos e nações. Então, não podia ser, você vê, aquela série de fatos espíritas lá no ano 1400, 1500. Tem que ter todo mundo uma Bíblia para correr, abrir, ler o Apocalipse inteiro e falar, é mesmo, está prometido o Evangelho eterno. E também tem a promessa de um governo de vara de ferro. Vai ser muito duro tudo o que vai acontecer. Anjo de vara de ferro, uma foice, sabe, ceifando, enfim, a coisa vai ser muito difícil. Então, toda esta documentação bíblica foi a base de toda a restauração, porque toda esta documentação bíblica está espalhada pelo mundo inteiro. Ninguém pode dizer, eu não tinha onde ler. Tinha. A complementação teria que ser entregue, que são todos os fatos que a gente já pode entender, penetrar, conhecer mais tendo essas tecnologias. Relendo hoje livros das coleções A Vida Além do Véu, Nos Mundos Invisíveis, mas não precisa nem ir lá, porque é desta época, do século XIX, nós vamos falar sobre isso. O próprio André Luiz escreve no Nosso Lar que um quadro existe nas salas de todos e que este quadro, naquele quadro aparece a diretora e dá conselhos. Como assim um quadro que aparece a diretora e a gente ouve músicas e o coral do Nosso Lar aparece? Isto é uma TV? Quando não tinha nem ideia do que seria uma TV, a TV já está descrita. E vou te dizer, hein, ela é fininha. Porque quando as primeiras televisões vieram, eram verdadeiros monstros. O quadro onde aparece a diretora é direitinho se vocês pegarem para ler a TV. Muitas coisas que o próprio André Luiz vai falando tem a ver naquela... quando eu falei sobre encarnar, o especialista que vem e estuda o genoma, ele não conhecia, ninguém ainda conhecia. E
já está nos livros dele a descrição do trabalho daqueles que ajudam a encarnar, escolhendo o melhor DNA de todos aqueles milhões que aparecem para encontrar o óvulo, qual seria o espermatozoide certo. Vai vendo. Então, essa complementação seria entregue, e foi, entregando o Evangelho Eterno e com tudo avisado para a entrada e depois para a faxina que vai acontecer, né? Então, depois dessa faxina, no período que vai chamar um novo céu e uma nova terra, tudo diferente, jamais a complementação da restauração podia faltar. Com os acréscimos indispensáveis, até de fatos de iniciações que precisávamos conhecer com mais detalhes, da encarnação, do karma, das leis do mundo espiritual. Isto tudo viria com base em fanatismo lá para trás. Agora já está entregue. Então, não vai haver, não deve haver nenhum fanatismo, nenhum outro ismo, de jeito nenhum, mas sim uns estudos, grupos de estudos. Leiam e estudem, vocês, eu, todos nós, as revelações anteriores, para ver que semeaduras aconteceram em outras línguas, tal, mas mostrava que o programa era um só. As leis gerais são uma só, sempre foram. De modo geral e definitivo, a doutrina do caminho se fundamenta em moral, amor praticado, sabedoria cada vez mais. E somente essa base, saída do templo interior do Filho de Deus, é que vai ser o que vai iluminar para a eternidade, tanto o Filho de Deus como o próprio planeta. Então, o Evangelho Eterno é esse livro que está profetizado no capítulo 14. É um extrato de todas essas iniciações do passado. Complementa a restauração da Igreja do Caminho, restauração... Na verdade, olha a estrada que a gente acompanhou. Houve a entrega por Jesus. Corromperam o Império Romano, toda a Idade Média, gente trabalhando para corromper. Aí vem algumas vidas levando para fazer a restauração nosso grande irmão restaurador. Jan Hus, Voltaire, Kardec, não importa o nome que ele trabalhou, restaurou. Depois, nesta última vida agora, complementação daquilo que faltava também precisava. Está tudo consolidado? Está pronto? Sabe, fazendo aquelas... Está pronto? Ok, então agora é expansão. Então, esse livro, tão pequeno, tão singelo, é o marco, é a fronteira certinha entre a primeira metade que finda e a segunda metade que está começandinho para muita gente, já começou, para a Terra, para a humanidade toda. Então, essas alterações que vão acontecer vão fazer que as pessoas pensem diferente e vai haver a separação, cabritos e ovelhas. Um scanner, espírito por espírito será sondado. Como está seu comportamento moral, ético? Vergonha na cara. O que é que você tem feito pelo teu irmão? Está no limite? Na dúvida fica. Não passou, vai ser tirado daqui para 2 mundos. É tanta gente que vai sair daqui, que são 2 planetas, que estão no comecinho, que vão receber. Mas quem quiser herdar a Terra dos futuros ciclos, quem quiser marchar com a Terra em rumo firme e forte para a perfeição crística de todos, procura praticar o melhor que pode. Procura conhecer o máximo, porque essa é a base, tá? Por quê? Porque o céu avisa. Tem muitos livros, muito aviso, para que a gente possa fazer a nossa parte de melhoria.
Oswaldo Polidoro, a vida inteirinha, foi ele também um exemplo a ser seguido. O maior baluarte da verdade. Não passava um trisco, uma vírgula que alguém falasse que tivesse alguma coisinha para arrumar. Por exemplo, alguém falaria assim, na hora da oração, eu queria pedir para as crianças do mundo. Não, nós vamos pedir para os que merecem, porque a cada um será dado segundo o merecimento. Ele não deixava passar uma frase que tivesse um trisco de verdade naquilo que é pedido, naquilo que é estudado. A verdade foi a bandeira dele, foi incansável no trabalho de expansão com os boletins, tudo, e atendendo compromissos. O livro que ele deixou, o Evangelho Eterno, a gente entrega de graça. Para quem vem nas sessões, a gente tem prazer de entregar, porque é uma parte do nosso trabalho que é do exemplo dele, entregar o que é de Deus. Chama Evangelho Eterno porque é de Deus. Foi de Deus que essa humanidade se afastou. Tá certo? Estranho isso, mas é verdade. Se afastou para ficar com materialismo, com ismos em torno de homens? Não. Agora a chamada, as trombetas estão soando para a chegada do final dos velhos tempos. Está acabando. Falta pouco. E o porvir vem vindo para a evolução, vem vindo a aurora, chama a aurora dos novos tempos. É aquele solzinho que começa a raiar, já está chegando, buscando as almas para a maior divinização. Ele avisou, inclusive, quem justamente escreveu o Evangelho Eterno, avisou, eu não quero que digam que eu deixei polidorismo, porque eu só fui estafeta de Deus, eu entreguei um recado de Deus, não é meu, então eu escrevi em nome de Deus, porque Ele ia meditando. Então, não coloquem de polidorismo, mas eu sei que vocês adoram colocar ismos, títulos com ismo, então que seja divinismo, tudo em torno de Deus, a doutrina final. Então chegou a hora da expansão, é conosco, bora lá, não vamos não? E vamos com mão na obra, porque a seara é muito grande, muita gente para ser explicada, contada e tal, e que sejam muitos os obreiros. A expansão é conosco. Caprichar. Até mais, pessoal.